Samsung, cara, uma marca que honestamente eu gosto muito de falar porque ela é uma das melhores marcas de celulares que temos aqui no Brasil. E ultimamente, devido às crises de memória RAM, tá tudo aumentando de preço, principalmente hardware. Não somente PC, como também celular tá ficando caro. Então no vídeo de hoje eu decidi trazer novamente os 7 melhores celulares Samsung custo-benefício para você comprar em 2026. Sem mais enrolação, vambora! E como eu sempre falo, links e mais informações estarão aqui na descrição. Acessando e comprando por aqui, você consegue ajudar o canal e isso realmente me ajuda muito. E mais uma coisa também é que eu tô me recuperando agora de uma gripe, então se minha voz estiver um pouco diferente, vocês já sabem o que é. Agora vamos lá. Começando essa lista pelo melhor celular que podemos encontrar abaixo dos R$1.000, nós já temos aqui o A07 4G. E vamos lá, mano. Aqui a gente já tem um ótimo celular pelo que custa. Óbvio que ele não é perfeito, mas compensa bastante pelo preço. A gente já tem aqui uma tela de 6.7 polegadas, 90 Hz em taxa de atualização, painel PLS LCD, que é um tipo de painel feito pela Samsung e que, entre aspas, consegue bater de frente com o painel IPS. E bom, é um painel simples, mas que ele vai dar conta, vai te atender um pouquinho bem, se você não exige muito nessa parte visual. E na parte traseira nós temos aqui duas câmeras, uma de 50 megapixels e outra de 2 megapixels, uma frontal de 8 megapixels e uma capacidade de gravar em até Full HD a 30 fps. É uma câmera básica da básica, tá ligado? Só lembrando que megapixel não define qualidade. De processador, nós temos aqui um LG 99 da MediaTek, que já marca em torno de 570 mil pontos no AnTuTu, o que sim, é uma pontuação tão boa quanto também interessante para um celular de R$600. Ele tem até versões que podem chegar de 4 a 8 GB de memória RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento interno. E que detalhe, ele tem slot de expansão para até 2 TB, além de possuir 5.000 mAh de bateria. Quantidade padrão, eu não vou repetir isso em todos os celulares, então se eu não falar em algum momento, você pode ter certeza que é porque tal celular vai ter 5.000 mAh de bateria. Se tiver uma miliamperagem diferente, obviamente eu vou avisar vocês. E com relação ao preço, como eu falei agora há pouco, esse carinha tá custando na casa dos seus 500 a 700 reais. E por esse preço é um bom celular para você investir. Porém, se você quiser um pouco mais de qualidade e performance, nós também temos aqui o bom e velho A16 5G. Aqui é um celular que todo mundo já deve conhecer. Ele vem com um processador diferente, dessa vez um Exynos 1330, mas que já marca uma pontuação quase na mesma média que o A07. Isso significa que ele é a mesma coisa? Não. Um ponto que já começa a mudar aqui é a tela, que dessa vez é uma Super AMOLED, ainda tendo o mesmo tamanho e a mesma frequência na taxa de atualização. Agora a gente já tem 3 câmeras na traseira de 50, 5 e 2 megapixels, câmeras melhores, diga-se de passagem, uma frontal que também tem uma resolução maior, mas ainda grava em Full HD a 30 fps. E bateria é a mesma coisa e as versões de memórias aqui também é aquela mesma pegada. A única coisa que muda nisso é o slot, que dessa vez só vai até 1512 GB para expansão. E por último, tá custando entre 800 a R$1.000. É um celular que vai te atender bem? Sim, ele é sim um celular de entrada, principalmente para quem não exige ou nem precisa de muito num celular. E pelo preço ele vai te atender muito bem, mas é como eu digo, celular até R$1.000 é o básico do básico. Se você necessita de ótimas câmeras e principalmente um excelente desempenho, ali você começa a ficar interessante a partir dos R$1.000, ou melhor, dos R$1.500. Iniciando aqui com o A26 5G. Nesse caso aqui temos um celular que já é parecido, ao mesmo tempo em que é diferente do anterior. E é porque o fato de a Samsung usar o mesmo design, a mesma tela em vários celulares, faz com que não pareça muito diferente um do outro. Mas vamos lá, você vai ver que tem uns detalhes aqui que são bem legais. Em quesito de tela, você já deve imaginar que o tamanho e o painel não muda, mas aqui a gente já possui agora 120 Hz em taxa de atualização e uma proteção na tela, sendo uma Gorilla Glass Victus Plus, o que é uma coisa nova e positiva nesse celular. Em relação às suas câmeras, a única coisa que muda aqui na parte traseira é a segunda câmera, que passou de 5 para 8 megapixels, mas até a frontal também não aumentou e nem diminuiu de resolução. Só que chegando agora em um ponto um tanto quanto interessante, ainda na parte das câmeras, que nesse caso é a capacidade de gravar, que pode chegar em até 4K a 30 fps, porque sim, a qualidade é boa, mas a suavidade nem tanto. Entretanto, você consegue melhorar esse FPS aí no aplicativo de edição, ainda mantendo a qualidade mais alta. Memórias novamente aqui chegam a 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno, com um slot para expansão e um processador Exynos 1280, batendo aí 610 mil pontos no AnTuTu, o que é sim uma pontuação boa para um celular que transita o de entrada com os intermediários. É um processador bom, vai rodar jogos e outras tarefas diárias, não é o mais poderoso que temos e nem vai rodar tudo na melhor qualidade possível,
possível, mas é o que mais vai te evitar dor de cabeça em comparação com os outros. Isso é, se você não for levar esse celular ao completo limite. Só que agora na questão de preço, aqui a gente já vai ter um celular que vai te atender muito bem se você é uma pessoa que faz uso simples das coisas. Ele tá sendo vendido por volta de R$1.400, R$1.500 por aí. Se você tiver um cupom ou até mesmo um site de ofertas, tem chance de você comprar ele por R$1.300, até mesmo no máximo aí acho que uns R$1.200 você consegue arrumar ele. Mas agora sim a gente já vai começar a lista boa de verdade, subindo aqui um pouco mais a faixa de preço e que vale a pena você economizar para comprar esse próximo celular. A gente já tem aqui o famoso A36 5G. Bom, aqui a gente realmente agora não vai ter muitas diferenças em quesito de tela, até porque não muda nada na tela. Nas câmeras, a única coisa que muda é que agora a terceira câmera traseira passa de 2 para 5 megapixels e a frontal diminui de 13 para 12 megapixels. Porém, a capacidade de gravação ainda se mantém a mesma, que é no caso 4K a 30 fps. A memória e a bateria também é a mesma parada novamente, e um adendo que é importante falar para algumas pessoas: esse celular, juntamente com o A56, não possui slot de expansão de memória, ou seja, se comprar com 128 ou 256, vai ser só 128 ou 256 GB de armazenamento interno. Já na parte do processador, mano, aqui a gente já tem um Snapdragon 6 Gen 3, que já marca em torno de 656 mil pontos no AnTuTu, vai rodar jogo, tarefas diárias, entre outras coisas, principalmente também. E como eu falei no início, esse carinha tá com um preço um pouco mais caro, sendo cobrado R$1.600 a R$1.800 nele, e na minha opinião, vale muito a pena você comprar esse celular do que os anteriores. Isso porque mesmo que ele não mude muita coisa do A26 pro A36, basicamente aqui o que muda é o processador, e essa é a parte principal e que realmente a gente se interessa em saber, porque é uma potência que vai ser diferente do anterior, é uma potência que vai ser melhor do que o anterior, então vai fazer sentido você comprar esse aqui se você quiser realmente uma boa performance, ainda assim mantendo menos do que R$2.000 para gastar em um celular. Só que economizando um pouco mais, você já vai conseguir pegar o celular mais completo que nós temos nessa lista abaixo dos R$2.000, que é no caso o A56 5G. A tela novamente não muda, é novamente uma de 6.7 polegadas, Super AMOLED, 120 Hz e proteção Gorilla Glass Victus Plus, câmeras com 50 megapixels na principal, dessa vez a ultrawide tem 12 megapixels e uma macro de 5 megapixels novamente, com a mesma capacidade de gravação, 5.000 mAh de bateria e o mesmo esquema de memórias, que como eu disse antes, sem slot para expansão. Agora, indo para o principal, a gente já tem aqui equipado um Exynos 1580, que já alcança uma pontuação que pode chegar até 920 mil pontos no AnTuTu Benchmark. E vamos lá, mano, qual o sentido de investir em um celular que não muda muito em comparação aos dois últimos? Simples, embora a tela e câmeras não mudem quase nada, o pós-processamento em si muda, o processador também muda, e você já deve imaginar que pelo score dele, no caso a pontuação, o bicho é muito mais potente que os anteriores. Então assim, mano, ele é o celular que abaixo dos R$2.000 é o mais completo e o melhor da Samsung que encontramos, porém se ele estiver acima dos R$2.000, então é melhor você analisar bem para ver se ele não tá no mesmo preço que os próximos celulares, porque a partir dos 2.000 a história começa a mudar de fato, porque nessa mesma faixa de preço a gente já encontra os dois e melhores últimos celulares, sendo nesse caso o S24 FE e S25 FE. O S24 FE já é mais conhecido que o S25 FE, pelo que eu vi, porém eu recentemente vi que o S25 baixou de preço, mas antes vamos logo ver o S24. Bom, o S24 aqui já possui um painel Dynamic AMOLED 2X, eu também não sei o que significa, não me pergunte, mas parece que é melhor do que um AMOLED normal ou um Super AMOLED, 120 Hz em taxa de atualização, Gorilla Glass Victus Plus, a mesma proteção, e em relação às câmeras é quase a mesma pegada que o A56, mas ao invés de ele ter uma câmera macro, ele tem outro tipo de câmera no lugar, que por sinal possui 8 megapixels. Na frontal nós já temos 10 megapixels, lembrando que megapixel não define qualidade, mas um detalhe que é bem da hora é que esse carinha já grava em 8K Ultra HD a 30 fps na traseira e até 4K a 60 fps na frontal e obviamente na traseira, o que é um puta ponto positivo nele, mano. Se você necessita de um celular que é muito bom na parte das câmeras, esse aqui é o melhor que você vai encontrar por menos de R$3.000, tirando o S25, né, obviamente, vamos ser sinceros aqui. Com relação às suas memórias aqui, ele só chega até 8 GB de memória RAM e no armazenamento ele pode chegar até 512 GB, sem memória expansiva novamente, que às vezes a Samsung gosta de fazer uma filha da putagem e aí não coloca umas coisas que pode ser essencial para certas pessoas. Equipado nele vem um processador Exynos 2400Z, que não é a mesma coisa que um Exynos 2400, porém ele já alcança uma ótima performance e atinge um bom score de mais ou menos 1,5 milhões de pontos no AnTuTu, ou seja, é um celular muito bom. Eu já tive a oportunidade de testar esse celular e ele é bem otimizado, não significa que nunca vá cravar, mas indica que vai ser bem difícil ele te dar uma dor de cabeça. E mano, no geral, esse aqui vai ser um dos melhores, se não o melhor custo-benefício da Samsung que temos nessa lista, porque ele é extremamente completo, custa em torno de R$2.200 até R$2.400. O único ponto negativo é que ele só possui em torno de 4.500 mAh de bateria, e eu sempre
aviso que pode ser ruim para quem utiliza bastante o celular no dia a dia. Só que partindo agora para o último celular dessa lista, quase nesse mesmo preço do S24 FE, tem também o S25 FE, que como eu disse ele baixou de preço e agora tá custando entre R$ 2.400 a R$ 2.800. Se você conseguir aplicar um cupom, muito provavelmente ele vai sair por menos de R$ 2.800, mas ele é um excelente investimento se você comprar ele, porque eu não vou mentir, ele não é um celular que muda tudo. Ah, nova tela, bateria infinita, 128 GB de memória RAM. Não vai ser bem assim, vamos ser realistas aqui. De forma rápida e direta, a gente já tem aqui a mesma tela, não muda nada, a câmera traseira é a mesma pegada, a frontal só aumentou de 10 para 12 megapixels novamente, e as capacidades de gravação continuam a mesma. As memórias aqui são o mesmo esquema do S24, e os pontos que mudam realmente é a bateria, que mesmo sem ter 5.000 mAh, pelo menos a gente já se aproxima com 4.900 mAh. E o processador que agora sim é o verdadeiro Exynos 2400. Um puta processador potente, marcando aí mais ou menos 1,9 milhões de pontos no AnTuTu, quase 2 milhões. E mano, vai rodar muito jogo, vai rodar multitarefa, tarefa complexa e pesada, entre outras coisas. Só que como eu falei, ele não vai mudar muito na parte visual, nem de áudio e tudo mais, só que ele vai mudar mais na parte técnica, que é o que? O processador, algumas partes das câmeras, né? E tudo mais. Só que ele é sim um celular muito bom para você investir, se você quiser e puder. Obviamente, se ele tiver acima de 2.800, na verdade, se ele tiver acima de 3.000 reais, já não aconselho muito você comprar, porque nesse mesmo preço você consegue encontrar mais um topo de linha melhor da Samsung. E bom, mano, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like para me dizer que o vídeo serviu de algo para você. Se inscreve para não perder vídeos cada vez melhores como esses. Comenta se você tiver alguma coisa a dizer sobre o vídeo ou sobre o canal. Se puder também, compartilha aí para alguém que tá precisando ou para alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E aqui na descrição vai estar tudo que você precisa. Eu vou ficando por aqui. Aí na tela tem outros vídeos para assistir. É isso, fiquem com Deus, valeu e falou!